5, versículo 1. Que Deus nessa noite possa nos abençoar com a sua palavra. Capítulo 5 do livro do 2 Reis, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém nos ajuda, Senhor, nesta noite, nos abençoa, abre o nosso entendimento, que minha mente esteja ativa à tua vontade, aquilo que tu queres falar à tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos assento. Deixa eu falar para vocês nessa noite sobre Naamã. Meus queridos, o texto que nós lemos a respeito de um homem, de um general, de alguém que vivia na camada da sociedade elevada. Era um homem que o seu contato, o seu convívio era com a elite. Ele tinha acesso direto ao rei. Esse homem que era tido como um homem valoroso, um homem que conhecia bem as estratégias para vencer uma guerra, ao ponto do próprio texto, capítulo 5, revela que os sírios, eles não foram dominados por causa desse homem, por causa da habilidade, do conhecimento, e através dele a sua nação, o seu povo conquistou vários embates, várias guerras. E por causa dessa habilidade, desse conhecimento, ele era honrado, ele era prestigiado, ele vivia nos melhores lugares, comia as melhores comidas, ele tinha reconhecimento tanto do rei como do próprio povo. Não era um homem comum, era um homem que desfrutava de todos esses aparatos que muitas vezes, ou na maioria, é o que nós desejamos: viver num ambiente saudável, eletrizado, que não falte nada, que tenha a comida, a alimentação, as melhores em toda hora, desfrutar de amizades influentes. Já notou que tem pessoas que, não sei se você conhece, mas eu conheço algumas em virtude da vivência ministerial e também pela idade já alcançada, pessoas que gostam de estar com pessoas que tenham influência. Quando se fala de pessoas humildes, simples, parece que essas pessoas não são atrativas, mas eu entendo isso que é comum. Eu tenho um filósofo que ele diz que o nosso sucesso depende do nosso relacionamento. Muitas vezes com quem você se relaciona são essas pessoas, é esse relacionamento que te proporciona, que abre portas. Em primeira instância, quando eu li esse pensamento, eu disse: cara, é o meu relacionamento que vai determinar a minha vida. E eu fiquei meio quieto, não concordei muito. Não, quem abre é Deus as portas, é Deus que me projeta. Mas depois eu fui analisando direitinho
e com a vivência do dia a dia, né, que eu fui cedendo um pouco, não na totalidade, mas cedi já um bocado em sintonia com esse pensamento. Quando você se relaciona com pessoas que te puxam, você cresce. Quando você se relaciona com pessoas que gostam de ler, você começa a aprender a ler. Quando você se relaciona com pessoas que oram, você começa a orar. Quando você se relaciona com pessoas educadas, você começa a ser educado. Então a relação, ela é determinante, ela é importante, não é? Ao ponto de ter também um pensamento, e não só um pensamento, mas isso dentro da psicologia é determinante, né? Que o homem é produto do meio, ou seja, o meio tem uma grande interferência na formação do homem. Quando me refiro ao homem, certamente você, mulher, está inserida. Eu estou falando aqui de gênero, não de sexo, né? Então, hoje eu entendo que a minha relação, ela é determinante da minha construção. A minha relação, ela vai determinar também aonde eu vou chegar. Se você se relaciona com pessoas que não gostam de orar, que não tem compromisso com Deus, você tem toda a possibilidade do mundo a ser igual, né? Isso não quero também radicalizar, porque tem suas exceções, tá? Mas você estará bem encaminhado a ser de acordo com aquelas pessoas que estão juntos de você. E Naamã era um homem que ele gozava, ele desfrutava, né, dessas relações. Mas o texto, quando você lê e começa a valorizar, né, essas habilidades de Naamã, como o próprio texto nos mostra, que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Porém, diante de todos esses valores que Naamã obtinha, desfrutava, ele carregava consigo uma lepra. E eu quero entender, se fôssemos avaliar em níveis do estado da lepra, Naamã, ele não estava, acredito eu, dentro da minha interpretação, ele não estava no estado de lepra altíssimo, nível alto. Eu acredito que ele era leproso, mas ainda dava para contornar com vestes, dava para ele se relacionar, porque o texto nos respalda dizendo que existia uma criança em sua casa que foi trazida de Israel, e esta criança os servia. Então ele tinha ainda uma vivência familiar, ele convivia com a sua família. E eu quero crer que se a lepra estivesse num nível altíssimo, essa convivência já teria sido eliminada, ele já não poderia conviver. Então eu quero entender, dentro da imaginação que eu faço, da leitura que eu faço, que ele era um homem leproso, mas que esta lepra ainda não estava em um nível máximo. E o texto diz que uma certa vez ele chega em casa, quem sabe, tirando a sua roupagem de gala, tirando suas estrelas, tirando o fardamento de general, a roupagem, aquela criança, aquela menina
o viu por várias vezes. E chega ao ponto dela falar à esposa de Naamã: quem dera se o meu senhor fosse ou conhecesse o profeta que está em Samaria. Se ele conhecesse, certamente ele seria curado desta lepra. Ele ficaria curado desta enfermidade tão terrível. Essa enfermidade que isola, essa enfermidade que desconstrói o corpo físico, dependendo do nível que ela chega. E a mulher de Naamã assim fala com ele, repassa essa informação. E eu quero crer que Naamã nutria um desejo muito forte, muito grande, de ser liberto, ser curado, ter o seu corpo em forma saudável, ao ponto que, ao ouvir, ele procura o rei e diz: olha, eu tenho uma menina lá em casa que foi trazida de Israel e ela nos ajuda, nos serve, e ela me falou que se eu fosse em Samaria existirá um profeta, existe um homem que ele certamente irá me curar. E o rei prontamente ouve. Quero crer que o rei tinha carinho por Naamã, e ele prontamente libera, diz: vai a ele. E além disso, só de você ir, leva uma carta. Eu vou preparar uma carta aqui e você vai entregar ao rei em Israel. Ao chegar você entrega. E assim aconteceu. Naamã, ele pega prata, ouro, vestes e segue a viagem. Chegando em Israel, ele procura o rei, e nessa época era o rei Jorão que exercia o reinado. E ele procura o rei, quando lê aquela carta, ele fica indignado. Diz: como é que esse rei manda uma carta para que eu cure um leproso? E eu tenho condições de curar? Eu tenho capacidade de curar um leproso? Ele está com outra intenção. Ele quer me pegar, ele quer invadir, ele quer. E nesse inteirinho, o profeta, ele fica sabendo que o rei Jorão rasga suas vestes, indignado, chateado e preocupado, com medo. E o profeta, ele diz: o rei, não se preocupa, fica tranquilo, manda ele vir a mim, e ele saberá que em Israel tem profeta, tem homem de Deus. E o texto continua, a Bíblia continua a afirmar que Naamã vai agora de encontro ao profeta. Chegando na casa do profeta, onde o profeta estava, residia, é anunciado: olha, Naamã, que veio da Síria, ele está aí, o leproso, ele veio em busca da cura. E ele está em frente aí, Eliseu. Aí Eliseu pega um dos seus mensageiros, não sei se foi o moço Geazi, alguém que estava, diz: olha, fala lá para o Naamã que ele vai lá no Rio Jordão, é pertinho daqui, ele vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos. Ele se banha, se purifica lá no Rio Jordão. Eliseu não se preocupa em nem sair do lugar. Ele manda só o aviso: manda Naamã se banhar, se mergulhar nas águas do Rio Jordão. E quando o mensageiro chega e o comunica, rapaz, Naamã não gosta. Naamã fica irado, indignado, arretado, né? Se ele fosse usar o termo aqui nordestino, né? Ele estaria arretado. Ele diz: cara,
Eu sou um general. Eu estou pensando que o profeta vai se levantar, sair da sua poltrona, ou de onde ele se encontra, vai vir ao meu encontro, vai prestar continência para mim, vai passar a mão na minha lepra, vai invocar o seu Deus, e eu vou ficar curado? E ele simplesmente manda eu tomar banho no Rio Jordão, um rio que tem águas barrentas, turvas. Lá em Damasco nós temos rios melhores, águas cristalinas, e eu não podia tomar banho lá e ficar curado lá? Se eu soubesse que eu vinha aqui para Israel mergulhar no rio com águas turvas, eu preferia ficar lá em Damasco. Se era para mergulhar, tomar banho, se eu soubesse que o segredo era esse, eu tomaria lá e ficava curado. E ele fica revoltado e diz: olha pessoal, arruma as bagagens, vamos voltar, que esse negócio não deu certo, eu vou voltar de novo, eu vou voltar leproso. A lepra que eu pensei que iria ficar, que eu ficaria curado, nada, aconteceu nada. Vamos voltar, vamos. E arretado, indignado. Aí entra a ação agora, os seus empregados, a sua assessoria, aqueles que estavam próximo dele. E eu quero crer que não era um empregado também comum, era um empregado que tinha acesso, né? Você já notou que uma empresa tem empregado que tem acesso à diretoria, aos patrões, e tem empregado que não tem, né? E são empregados da mesma empresa. Esses tinham acesso a Naamã. Ele disse: meu senhor, vem cá, meu senhor, se o profeta te pede algo muito mais difícil, tu não faria para ficar curado? E por que somente um banhozinho no rio ali? É rapidinho, rapaz, tu mergulha aí e dá ok. E a sua assessoria começa a convencê-lo, a mostrar a ele que não era tão difícil ele obedecer ao profeta. Por isso é bom você ter uma boa assessoria. A assessoria, ela muitas vezes faz com que você não tome uma decisão precipitada ou equivocada. Às vezes você quer tomar a decisão de forma ditatorial, é você e você não sabe ouvir outras pessoas, e às vezes um conselho de um assessor muda o final da trajetória. Um conselho faz você alcançar o que você não alcançaria com a sua decisão isolada, com a sua decisão ditatorial. E aquela comissão, os que estavam próximos de Naamã convenceram. E assim ele foi ao rio Jordão mergulhar. E o que me chama a atenção é que poderia ser um mergulho e ele ficar curado, poderia ser 2 e ele ficar curado, poderia ser 3, por que 7? Porque 7 de forma precisa. O profeta aqui não titubeou, ele não teve alguma dúvida, disse: não, vai lá, Naamã, é 7, eu quero 7. E quando você vai buscar o número 7, esse 7 tem um significado especial dentro das Escrituras. 7 ele simboliza o número da plenitude, da completude. 7, quando você analisa o número 7, você vai ver que tem tudo a ver com as notas musicais, são 7. Você vai ver também o arco-íris, são 7 cores. Se você olhar para o seu rosto, tem 7 orifícios. Conta aí, quem tiver 5, 6 está com alguma deficiência. O normal é 7, pode olhar, pode contar. 2, 4, 5, 7. Então tu vê que esse 7, ele é um número importante. E além de tantas outras situações que você assemelha ao 7, as 7 igrejas da Ásia Menor,
os 7 anjos das igrejas. Né? Se você olhar para o cacho de sal, se não me foge a memória, são 7, né? Colunazinha. Então, esses 7, ele tem um significado. Tá? E o profeta fala para ela, vai lá e mergulha. Tá? E se a gente fôssemos analisar, tá? 7 banhos, o que significava na vida de Naamã esses 7 mergulhos, esses 7 banhos? Uma coisa ela é definida, a coisa ela é bem vista, que o texto diz, quando o profeta manda ele para o Rio Jordão, manda ele se banhar para que haja purificação, limpeza. É limpeza. Tá? E ele precisava de uma limpeza de forma visual, era da lepra. Mas essa lepra produzia outras situações. Essa lepra tinha gerado em Naamã outras situações. Às vezes você tem um problema e esse problema desencadeia outros problemas. E às vezes você quer resolver um problema que foi desencadeado. E você não consegue resolver o problema, porque esse problema ele é consequência de um problema maior. E para você ter solução desse problema, você tem que vir na causa, na essência. Deu para entender? Que às vezes você luta, briga, investe, faz de tudo para resolver o problema e você não encontra a solução dele, porque ele é uma consequência, ele não é a causa. E para ele ser solucionado, precisa vir na causa. E isso acontece nos nossos dias, amados. Isso é bem comum. Analise, veja que quando você não consegue resolver certo problema, é porque você está indo na consequência. Procure a causa que você terá. E eu queria falar nesta noite, não quero me atrever a falar de todos, mas aquele que foi aguçado no meu coração, aquele que tomou mais espaço, aquele que falou comigo de uma forma muito forte, que o Espírito Santo ministrou, para que eu pudesse compartilhar com você, para que eu pudesse mostrar para você também. O bom é que no contexto da história, Naamã não volta leproso, Naamã volta curado, tá? Ele volta com a pele de menino, de criança. O bom é que a gente consegue já ter essa informação no texto. Mas vamos analisar um pouco a vida desse homem. O que a lepra gerava em seus sentimentos, em sua mente. Você já imaginou um homem fora, ter todo o respaldo, todo o privilégio, todo o reconhecimento que esse homem tinha? Mas ao chegar em casa, mesmo com o carinho da esposa, porque o texto diz que a esposa estava com ele, mesmo tendo carinho, mas o que essa lepra causava nele, ao tirar a roupa, ao tirar as medalhas, ao tirar a roupa de gala, e ele olhar para um espelho, olhar para si e ver o seu corpo em decomposição. Quando eu penso dentro desta linha de raciocínio, isso me faz compreender algumas atitudes de Naamã. Atitudes que ele precisava ser banhado, ser purificado. Por exemplo, a atitude de determinar as coisas. Veja que quando ele chega na porta do profeta, ele determina, ele diz: não, cara, não é só mandar eu ir para o Rio Jordão, não. Eu esperava que ele saísse do lugar dele e viesse a mim, prestasse continência, passasse as mãos no meu corpo, invocasse o seu Deus, e assim eu ficasse curado. Ele gostava
o general, afinal, era um homem acostumado da ordem, ao ponto do próprio rei ouvir suas sugestões. Quando estava para o embate, para o confronto, ele, como general, ele dizia: olha, meu rei, a gente vai fazer assim, assim, assado. E acontecia como ele dizia. Por isso, ele é honrado. Por isso, ele é prestigiado. Porque as suas orientações eram realizadas, davam certo. Então, ele tinha esse hábito de direcionar as coisas. Ele tinha o hábito de determinar. Mas isso era da Síria. Isso era com Ben-Hadad. Isso era no contexto de sua vida. Mas quando agora se trata de um milagre, de algo que vem de Deus, de algo que é Deus que vai promover. Ei! Quando vem de Deus, quando Deus está inserido no negócio, quando o projeto é de Deus, é Deus que determina, é Deus que norteia, é Deus que orienta, é Ele que diz: é assim que eu quero. Fazer do nosso jeito, de querer fazer da forma que achamos que vai dar certo, da forma que estamos habituados a fazer. Ben-Hadad não, Naamã, servindo a Ben-Hadad, ele estava num contexto horizontal, humano, decisões humanas e projetos humanos. Mas quando se trata de projeto de Deus, aprenda a se banhar, a mergulhar e aceitar as orientações de Deus. E o profeta Eliseu, ele representava Deus. O profeta estava ali representando Deus. E a orientação não podia ser de Naamã, tinha de ser do profeta, que representava Deus. Quem sabe? Lepra está relacionada a pecado na Bíblia. Mas eu quero abrir mais um pouco nessa noite. Eu quero não deixar ele fechado, relacionado a pecado. Lepra a pecado. Eu quero nessa noite, e eu quero que você me entenda, que eu quero direcionar lepra também as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Quem sabe esse projeto seu ainda não foi realizado, esse projeto seu não teve resposta, porque você está pautado nas suas decisões. Você está pautado nas suas escolhas. Você está pautado na sua visão. E nesta noite a proposta é que você mergulhe. Oh, glória! E eu quero dizer para você que o Rio Jordão está aqui, onde você precisa mergulhar. Glória, glória! E o Rio Jordão, eu quero fazer uma tipologia a Jesus. Eu quero que você mergulhe em Jesus. Aleluia. E receba purificação, receba lavagem, para que o seu projeto ele se concretize, para que o seu projeto se realize. Enquanto você estiver firme, firmado, pautado em suas decisões, da sua forma de sem querer, a lepra vai continuar, a realização não vai chegar. Mas nós poderíamos ainda, analisando a história de Naamã, além de Naamã gostar de determinar
Ele estava habituado, era sua vida, era comum. Ele gostava de rituais. De festividades. Ele gostava, dentro desse contexto, você vai ver que ele gostava da visibilidade. Ele gostava de ser visível. Não, cara, ele tem que se levantar lá, vem pra cá, passar a mão em mim, clamar o seu Deus e eu ficar curado. Era a bola da vez. Era ele que tem que ser visto. Eu acho que ele olha para o profeta e olha com um olhar de superioridade. Ou seja, ele é general, com um poder bélico altíssimo. Então ele chega em Israel com condições de escravizar, de invadir, de fazer o que bem achar. Então ele olha para o profeta e diz: não, ele tem de me obedecer. Ele tem de bater continência para mim. Mais uma vez equivocado, mais uma vez errado, porque ele estava lidando com um profeta, um homem de Deus. Já notou que tem algumas pessoas que têm formações na vida secular? É um advogado, é um doutor, é um engenheiro, é um professor, ou seja, é detentor de alguns títulos, e chega na igreja, aí vê um pastor e menospreza, quer que o pastor preste continência a ele. É como se ele tivesse mais autoridade que o pastor. Era o sentimento que Naamã nutria em seu coração. Só que ele esquecia que quando se trata das coisas de Deus, tem autoridade a quem Deus dá. E Deus tinha dado ao profeta Eliseu. Às vezes você chega aqui e se sente o bambambam, se sente o cara, a bola da vez, e olha para o irmão, e o irmão é simplesinho. O irmão não tem a sua cultura, não tem a sua habilidade, não tem o seu conhecimento, às vezes não tem a sua beleza, não tem a sua condição econômica, não tem a sua condição social. Ei! Mas é ele que foi levantado por Deus. É ele que está investido na autoridade espiritual. E é ele que tem de ser respeitado. Você tem que olhar para ele e saber que a sua bênção virá através dele. Não olhar para Deus, não. Ele que tem que prestar continência para mim. É não. É não, é tu. É tu que tem de obedecer. E tu só vai voltar limpo para Damasco se tu tomar os 7 banhos, os 7 mergulhos, porque foi determinado pelo homem de Deus, pelo profeta. Ele podia tomar 1, 2, até o 6º, mas se não desse o 7º, ele voltaria com a lepra. Ele voltaria com a lepra. Vamos lá, vamos analisar aí na vida de Naamã. Ditatorial, gostava de direcionar, gostava de rituais, ser visto, visível. Mas quando eu vejo essas atitudes em Naamã, eu procurei ver a causa, entender o que levava Naamã a ser assim, a se portar assim. O cara era leproso. E eu imagino os dias, ele sozinho, com todo respeito lá fora, mas ele olhava para ele e se via leproso. Ele sabia que não tinha controle sobre a lepra. Eita. Ele não tinha controle sobre aquela situação, aquela lepra. Por isso ele queria controlar os de fora. Eu vou dizer algo aqui agora, não sei se isso, pelo menos você já notou? Olha que eu quero que você entenda o que eu vou dizer, tá?
Mas como eu gosto de dizer aquilo que vem ao coração, você já notou que tem casais, relacionamentos, que a mulher manda com força no marido? E normalmente esses maridos gostam de mostrar autoridade lá fora. Os bichinhos são dominados. Mandados não, se amostra. A mulher se amostra. Agora lá fora, o bichinho quer mandar. Eu conheci um casal, ele era militar. Esse, oficial. Olha, a mulher só faltava dar. Mas imagine um oficial que mandava os soldados. Era rigoroso, exigente. Agora em casa, Dona Maria dizia aqui, sempre, preste a continência para mim. Sabe, é algo que compensa, compensador. Então, o vazio que Naamã sentia, e não ter domínio sobre a lepra, e não ter domínio sobre o seu problema, ele transferia fora, dominando, direcionando, mas ele sozinho não tinha condições para isso. Era algo que o maltratava, era algo que o fragilizava, deixava ele vulnerável. Aí eu entendo essas posturas, essas atitudes de Naamã. É porque existia uma causa que o levava a agir assim, a se portar assim. E a psicologia, ela trabalha muito bem isso, ela mostra muito bem isso. Quando você analisar alguém que gosta de ser visto demais, é porque ele não consegue se ver. Ei! Quando alguém gosta de ser visto demais, não tem pessoas que tudo que faz é para ser visto. O galardão da pessoa é ser visto. É porque quando essas pessoas estão sozinhas, elas não conseguem se ver. E Naamã, ele não conseguia se ver. Ele não conseguia viver com aquela situação. Ele gostava de ser visto. Ele precisava dessa visibilidade para preencher um vazio interior, um vazio existencial, um vazio que ele não conseguia ter controle. E quando ele chega diante do profeta, e o profeta determina os mergulhos, é para que ele fique curado, para que ele se veja. Você já notou pessoas que conseguem ver defeito de todo mundo, mas ver com facilidade? Aí Jesus vem e diz: olha, você que quer tirar um argueiro do olho do seu irmão, você tem uma trave, e não consegue ver a trave no seu olho, e ver o argueiro no olho do irmão. São pessoas que não conseguem se ver, conseguem ver todo mundo, ver defeito em todo mundo, mas não conseguem ver algumas travezinhas que existem na sua vida, que precisa descer ao Rio Jordão, tomar banho, mergulhar, para ficar livre dessas traves. Essa semana eu estava falando com a Nancy Vivi, um pensamento que faz tempo que eu ouvi, eu achei interessante. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos. Mentes brilhantes ou grandes discutem projetos. Tenha muito cuidado quando você estiver conversando com alguém que esse alguém só fala de pessoas, só acusa pessoas. Se essa pessoa não tem um projeto para discutir, não tem um evento para comunicar,
A sua fala é em volta de pessoas. Fulano, Beltrano, é isso, é aquilo. Cuidado, mente pequenas. Mas eu tenho fé no meu Deus, que todo aquele que fizer parte do ministério Peniel vai ter uma mente brilhante, uma mente grandiosa, uma mente onde você não vai ser preciso falar do seu irmão, nem da sua irmã. Você vai falar de projetos. Quando você se unir, sentar, se reunir, você vai dizer: rapaz, qual projeto que temos para realizar? Qual projeto que temos para executar? Porque você terá mente brilhante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terminando, que o tempo já nos dá, já manda parar. Que você, nessa noite, obedeça as orientações divinas. Mergulho 7. Veja quais as 7 situações que são necessárias para você se livrar, mergulhar e ficar livre dessa lepra, ter a resposta do projeto que você tanto anseia e deseja. Somos pessoas personalizadas, cada um com a sua individualidade. Então, às vezes, você precisa tirar a trave do olho, o outro precisa perdoar o irmão, o outro precisa ser simples, mais humilde. Porque Naamã, diante de toda aquela pompa, querendo ser, é muita ousadia. E Naamã: vem cá, Eliseu, passa a mão sobre minha lepra, passa a mão sobre meu corpo. Não tem pessoas que gostam de ser alisadas, massageadas, o ego massageado? Ele queria ser alisado. Quem sabe você gosta desse alisamento e você precisa ficar livre disso. Então cada um sabe onde precisa melhorar, cada um sabe onde precisa rever, cada um sabe, cada mergulho, a representação em sua vida. Cada um sabe, porque somos seres individuais, personalizados. Naamã, ele precisava ser humildezinho, aprender a lição de humildade. Ei, lá tu tem roupa de gala, estrela, mas aqui tu precisa descer. Ei, deixa eu completar agora, que veio. Quando se trata dos projetos de Deus, você não pode esconder. Naamã vivia escondendo sua lepra com os anéis, com a sua roupa de gala. Quem sabe você esconde algo com a boa oratória, com a boa condição econômica, com um bom relacionamento social, e essas coisas esconde o que precisa ser desnudado. E quando o profeta diz para Naamã: Naamã, é 7, tem de se desnudar, tem de tirar a roupagem, tem de mostrar a lepra, tem de mostrar a lepra. Quando se apresenta a Deus, você tem de mostrar quem você é. Glória! Para ser curado. Quando você vai ao médico, mesmo o médico sabendo da enfermidade, ele precisa ver, visualizar, para ver a gravidade da enfermidade. E quando você chega no médico, o médico diz: tira a camisa, tira a roupa. E dependendo da gravidade, tire as orlas, tira a calcinha, tira o sutiã. Dependendo do exame que você vai se submeter ou da enfermidade que você está. Quem vai dizer é a sua condição.
vai gerar uma reação no médico. É a sua condição que vai dizer: tira a camisa, tira a saia, tira a blusa, tire a calça, tire as ordens ou a cueca, tire a calcinha. É o seu estado. É o seu estado físico que determina a atitude do médico. Eu quero dizer para você nessa noite, com muita autoridade do Espírito Santo, quem vai dizer qual será a orientação do homem de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, é o seu estado. É o seu estado espiritual. É como você se encontra. Quanto maior o nível de pecado, de desobediência, maior será a nudez. Quanto maior for o problema, maior será a necessidade de ficar nu. Por isso, o profeta, ele diz a Naamã: recete, Naamã, fica desnudo, fica nu, mostra, todo mundo vai ver a tua lepra agora, corre para o Jordão, porque todo mundo vai ver. Agora deixa eu te dizer algo, Naamã, deixa eu te dizer algo. Quando Deus manda você ficar nu, não é para te envergonhar, não é para te expor, não é para lhe difamar, não e não. Quando Deus manda você confessar, quando Deus manda você ficar nu, é porque Ele quer lhe vestir, Ele quer lhe curar, como fez com Naamã. Naamã tira a roupa, mergulhe, mas quando você sairá limpo. Todo mundo pode lhe ver e vai dizer: olha, ali vai um homem limpo, purificado, homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas não pule, não queime as etapas. Não queime. Obedeça. Se for preciso ficar, não fique. E depois receba de Deus as vestes santas, purificadas. Receba um corpo puro, limpo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus possa te abençoar e fazer com que esta palavra venha mexer com o seu interior. Glória. Inquietar você. Uma inquietação que te leve à santidade. Aleluia. Uma inquietação que te leve ao caminho da purificação, da pureza. Uma inquietação que te conduz à presença de Deus. Depois que Naamã sai, ele procura o profeta e diz: meu profeta, queria presentear o profeta. O profeta disse: não, eu sou um homem de Deus, eu não sou comprado. Deus me deu, e o que Deus me deu eu não posso vender, eu não posso negociar. E hoje existe uma negociação, existe uma negociada de convicções, de chamadas, pastor Davi. Homens que foram chamados, homens que têm um ministério abençoado, mas estão negociando para pregar 8, 10, 15 mil reais. Profetiza, abençoa a vida de alguém. Esse alguém tem de abençoar, tem de dar a bênção. Eliseu, ele vem de encontro a isso e diz: não, ei Naamã, quero não, teu ouro, a tua prata, as tuas vestes pode levar de volta.
Aí Naamã, depois de purificado, limpo, ele disse: mas me faça uma coisa, profeta. Ele reconhecia agora a autoridade do profeta. Ele poderia muito bem pegar 2 sacos de areia e levar para Damasco, mas até para pegar areia, ele disse agora: não, profeta, me autoriza, concede, me dá aqui um pouco de areia que eu levo aqui em 2 sacos, para quando eu chegar lá na minha terra, eu prepare um altar e só me proste ao Deus de Abraão, ao teu Deus, ao Deus de Israel, como ele não há outro. Não existe um Deus como o nosso Deus. Igreja do Senhor, não existe Deus como o nosso. E Naamã reconhece, ele diz: não há, me dá areia, porque eu quero erguer, levantar um altar. E outra coisa mais eu te peço, meu Senhor. O meu Senhor lá na meia-idade, quando ele vai adorar o seu Deus, ele me leva. Veja a intimidade que Naamã tinha com o rei. Ele me leva, e quando ele se prostra ao seu Deus, ele coloca a mão sobre mim e eu devo me curvar. Mas me entenda, profeta, eu estarei lá me curvando, mas o meu coração não estará encurvado ao Deus do meu rei, porque o meu coração já está encurvado ao Deus de Israel. Me entenda, e eu vejo a posição do profeta ali. O texto não permite que a gente o diga que ele condenou. Ele simplesmente olha para Naamã e diz: vai em paz. Eu tenho quase certeza, dentro desse contexto da mudança da vida de Naamã, no decorrer dos dias, quando o rei Ben-Hadad ia procurá-lo, ele procurava qualquer guerra para estar longe. Ele procurava mecanismos para não estar mais, porque ele sabia que ele não podia mais adorar ao rei do seu rei, ao Deus do seu rei. Se você mergulhar, você ficará purificado. Você vai ter revelações maravilhosas, igreja, como Naamã teve. Após te curar, ele disse: não existe Deus como o Deus de Israel. Esse é o Deus de Israel. Deus vai se revelar para você. Crentes que há anos não conseguem mais ter revelação da parte de Deus, não conseguem ter mais intimidade. Deixa eu contar uma experiência para vocês essa semana. Eu estava em casa. Eu normalmente à noite eu estou lendo alguma coisa, vou dormir tarde demais, me acordo cedo, vou para a faculdade. Quando chego meio-dia, 1h, normalmente eu venho cansado. Aí eu almoço, dá aquela fadiga, eu pulo da cama. E quarta-feira ela se disse: filho, vamos. Eu digo: filho, eu vou dar aqui uma soneca, vai, depois eu chego lá. E às 3h da tarde eu me acordo, o evangelista Isaías, chorando com lágrimas de gozo. Aquela presença de Deus, aquela coisa gostosa dentro de mim, que eu me acordei falando línguas estranhas, agradecendo a Deus, dizendo: Deus, eu te agradeço, Deus, eu te louvo por esta presença, por isso que eu estou sentindo. Ai, irmão, que coisa boa, glória, que coisa gostosa. E eu olho para o relógio, 3h da tarde, e assim depois chega em casa. Ela disse que no ciclo de oração houve 3 batismos com o Espírito Santo. O presbítero Hugo, o diácono Mateus
Eu disse, olha assim, qual foi a hora que Deus batizou lá? Ela disse, às 3 horas. Às 3 horas Deus estava me visitando. Eu não sei se até um dia tem condições, pastor Ari, de explicar isso, se acredita nisso. Mas uma coisa eu sei, Jesus estava batizando aqui às 3 horas da tarde e me visitando na minha cama, alegrando meu coração. Experiências que precisamos ter. Experiências que precisamos ter. Experiências que você precisa ter. É o que eu desejo para você de todo o meu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.